Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui no dia 24/10/2022 e seguindo aqui o nosso terceiro vídeo do canal da playlist de criando um jogo em C++ do zero, tá? Continuando, eu prometi no último tutorial que iria fazer o movimento do jogador, do inimigo, perdão. Então aqui a gente vai fazer. Eu fiz uma alteração aqui no nosso código. Eu criei agora a classe personagem e a classe inimigo. Por que eu fiz o personagem, né? Eu queria explicar aqui o conceito de herança, né? O personagem nada mais é que a classe base do inimigo e do jogador. O jogador, ele é um personagem, o inimigo agora ele é um personagem. Ele vai herdar os atributos do personagem, tudo, por exemplo. Aqui na classe personagem, o personagem tem um corpo, ele é um atributo protegido do personagem. Então isso significa que o corpo ele também é do jogador e ele também é do inimigo. O inimigo e o jogador tem um corpo e ele também tem uma velocidade, porque ele é um atributo protegido. E da mesma forma seria dos métodos, né? Os métodos, né, é um método público, ele também é do jogador e inimigo, eles herdam isso também. Então toda vez que eu crio aqui um inimigo e um jogador, eu tenho que também chamar a construtora do personagem, né, e passar os parâmetros que pede aqui. E tá aqui os métodos, né? Agora o jogador e o inimigo eles não tem mais uma função getCorpo, agora quem tem o personagem é só eu chamar o getCorpo do personagem, né? Eu posso chamar no jogador também, mas aqui ele tá aqui. Né? Eu acredito que vocês sabem disso, né? Acredito que vocês não mataram a herança do Simão. Enfim, e tá aqui o método virtual puro. Eu vou explicar isso aqui mais à frente, no final do vídeo. Vocês vão entender por que é o virtual void. Isso aqui já também entra no conceito de polimorfismo complexo, né? Aquele que eu falei no tutorial passado é um polimorfismo simples, porque ele é basicamente um método com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Aqui ele é um polimorfismo complexo, então vocês vão entender daqui a pouco. Tá certo, aqui eu criei a classe inimigo, e essa classe inimigo agora ele tem um ponteiro jogador. Por que é um ponteiro? Porque eu quero acessar o conteúdo lá na memória onde foi criado o jogador, então não tem que ser uma cópia, não vai ser uma cópia, tem que ser um ponteiro mesmo. Aí eu criei um relógio. O relógio ele é para auxiliar a fazer um movimento aleatório do inimigo. E aqui está um novo aleatório, apenas é um auxiliar, é tipo um count aleatório, né? Apenas para mudar a direção, né? A direção do inimigo. E está aqui o método vai inicializar a velocidade. E está aqui os 3 métodos que a gente vai implementar aqui. Então, bora começar, né? Primeiro eu vou inicializar o mover aleatório. Não, primeiro eu vou fazer isso aqui, né? Quando eu precisar mover o inimigo, o que eu vou fazer? Eu quero fazer com que o inimigo ele vai correr atrás do jogador. E como que eu vou fazer isso? Para isso eu fiz um desenho aqui para tentar explicar. Pensa que isso aqui é a janela, né? A janela gráfica aí que vocês estão fazendo. E esse aqui é o meu jogador e o vermelhinho ali é o meu inimigo. Então toda vez que eu me aproximar do inimigo, o inimigo ele vai correr atrás do jogador. Por quê? Porque eu entrei num raio de detecção do inimigo, né? Digamos que é um raio, né? Finge que isso aqui é um raio. Então eu vou entrar aqui e o inimigo vai correr atrás do jogador. Se eu sair do raio de detecção dele, o inimigo ele vai ter um movimento aleatório. Porque porque o jogador está muito longe do inimigo, então vai andar aleatoriamente. Então acho que vocês entenderam, né? Fácil. Agora como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a posição do jogador. Posição do jogador. Por isso que eu tinha que ter o jogador, por isso que o inimigo ele tem que conhecer o jogador, para eu poder acessar a variável aqui. Vou dar um getCorpo. Agora eu quero a posição. Quero a posição do jogador. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a posição do inimigo.
Não, esse aqui não. Deixa eu ver se eu tô gravando. Tô gravando. Vou pegar corpo, get position. Aí. Peguei a posição do jogador e a posição do inimigo. E agora o que eu faço? Agora eu preciso ver como é que eu vou fazer esse raio de detecção aí do inimigo. Então, vou fazer uma condição aqui. Vou pegar o modo da diferença da distância entre os dois. Vou pegar a posição do jogador no eixo X menos a posição do inimigo no eixo X. E vou verificar se isso aí ele é menor que o raio de perseguição. Esse raio de perseguição aqui é um define, tá? Uma constante. Eu defini aqui no HPP. Então, eu vou verificar se essa diferença aqui, né, ele está no raio, né, ele é menor que o raio. Se for menor que o raio, significa que o jogador no eixo X ele está perto do inimigo. Agora eu vou fazer a mesma coisa no eixo Y. Então eu vou lá pegar. O jogador foi isso aqui, ó, a mesma coisa. Opa. Gente, se estiverem ouvindo aí gente falando aí no fundo, ignora, tá? É minha família aqui. Tá, agora beleza. Agora, isso daqui ele tá verificando se o jogador está aqui dentro. Então, se ele estiver aqui dentro, agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela função lá, persegue o jogador, que eu criei. Agora, como é que eu vou fazer o persegue o jogador? Eu vou verificar se o jogador está à direita. Se o jogador estiver no eixo X, né? Se ele estiver à direita, se for maior que 0 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a posição. Do inimigo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dar uma velocidade. Eu vou só incrementar aqui. Isso aqui eu expliquei na aula passada. Nossa, eu falava como se fosse um professor tutorial só. Beleza, agora eu vou fazer caso contrário, se ele não tiver direita, então vai estar à esquerda. Então eu vou fazer isso. Eu vou ir para a esquerda. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o eixo Y agora. Se a posição do inimigo no eixo Y tal, agora eu vou ir para cima. Agora vou para cima aqui. Caso contrário, eu vou para baixo. Pronto, tá aqui. É negativo aqui no caso, né? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver o inimigo movimentando. Quero ver o inimigo andando agora. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui na principal eu mudei, tá? Aqui agora eu criei um vetor de personagens aqui. Um vetor de personagens. E não é mais um jogador, não. Agora é personagem. Por que personagem? Porque eu vou criar, como eu disse, né, no começo desse vídeo que eu falei que o jogador e o inimigo, eles são personagens. Então eu posso criar um jogador, eu crio o jogador aqui, eu também crio inimigo, passo o jogador. Opa, aqui tá errado, tá? Eu passo o jogador, né, pro inimigo na construtora. O inimigo, ele conheceu o jogador, ele conhecia a posição. Daí agora o que eu faço? Eu vou transformar o jogador e o inimigo em um personagem. E eu faço isso como? Eu dou um statcast aqui. Transformo o jogador e o inimigo em um personagem. E agora o que eu faço? Agora eu dou um pushback no vector de personagens. Beleza. Agora o jogador e o inimigo são personagens. Então toda vez que eu for aqui fazer um movimento no loop principal, fazer um movimento e pintar o jogador inimigo, eu não preciso transformar eles em jogador inimigo de volta, né, no tipo jogador inimigo. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Eu acho que fazendo isso aqui fica mais fácil para entender. Quanto personagens, eu vou pegar o tamanho desse vetor, dar mais aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar personagens na posição que ele tiver aqui.
Agora eu vou dar um mover. Tá. Agora cara, muita coisa pra explicar. Agora que eu vou explicar esse move aqui. O movimento do inimigo e do jogador é diferente. O jogador, eu vou mover ele aqui com as teclas, e o inimigo, ele vai andar aleatório, ele vai ter um movimento aleatório e vai ter aquele movimento que vai perseguir o jogador. É um movimento diferente do outro. Por isso que o personagem, ele é mover, o método mover do personagem é um virtual puro. Por quê? Porque eu defini aqui na minha classe base, só que o move ele é implementado nas filhas. Então, toda vez que eu chamar aqui o mover do personagem, como aqui, por exemplo, eu entrei nesse loop aqui, aqui é 0. Então, quem está na posição 0 do vetor de personagens é o jogador. Aqui, ó, ele é o que está na primeira posição. Então, ele vai mover o jogador. Ele vai chamar a função que move o jogador, ou seja, que vai verificar as teclas aqui. E da mesma forma eu vou fazer para o inimigo. Quando eu rodar esse loop, quando ele vir aqui de novo, aqui vai ser 1. Então, quem está na posição 1 do vetor de personagens é o inimigo. Então ele vai chamar o método mover do inimigo. Ele não vai... Então por isso que é virtual puro, entendeu? Ele está sendo declarado aqui, ó, ele está sendo definido aqui na classe base, mas o mover ele é implementado nas filhas, entendeu? Espero que fique claro isso. Eu não preciso fazer, tipo, não preciso eu não preciso transformar um personagem em um jogador, ou um inimigo em um jogador, ou um inimigo em um inimigo, no tipo inimigo, né? Ele é um personagem e só dou um mover. Fica muito mais fácil, né? Não preciso fazer aquele monte de conversão, é só fazer isso aqui. E é só alegria daí. Daí eu vou pintar na janela, né? Vou pintar aqui na janela, dar um personagem, tá? Na posição tal. Vou dar o que? Vou dar um get corpo. O get corpo pro personagem, né? Então seria basicamente isso. Vou limpar a janela, eu vou pintar todo mundo, aí eu vou mover todo mundo, daí eu vou pintar todo mundo, daí eu vou mostrar aqui na tela. É basicamente isso. Criei o jogador inimigo, transformei o jogador inimigo em personagens, joguei esses personagens tudo no vetor de personagens. E aqui eu faço tudo, eu pinto todos eles. Vou movimentar também. Deixa eu ver que tem uma coisa errada aqui. Tá. Esqueci de passar aqui a posição. Beleza. Tá, agora eu vou compilar e executar aqui para vocês verem. Tá aí, ó. O inimigo tá perseguindo. Olha lá. Eu saí do raio de detecção do inimigo, ele parou de me seguir. Eu não criei um movimento aleatório dele. É isso aqui que eu expliquei para vocês, ó. Eu tô longe, aqui, ó. Tô longe, ele tá parado, ele não tá andando. Mas se eu entrar aqui, ó, nesse raio, ele vai começar a me seguir, ó. Olha, ele vai começar a me seguir. É basicamente isso, viu? É muito simples isso aqui. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um movimento aleatório. Quando eu sair de perto dele, ele vai andar aleatoriamente. Cada um tem um jeito diferente de fazer esse movimento. Eu vou fazer do meu jeito. Se você quiser fazer do seu, faça do seu aí, sem problema. Vou fazer aqui como é que é. Agora vocês vão entender por que eu criei esse atributo aqui, move aleatório. Ele é apenas um auxiliar para fazer o movimento do movimento aleatório. O que eu vou ver? Se esse round aqui for, tipo, ele é de 0 até 3. Se esse atributo aí, se o move aleatório for igual a 0, eu quero que o meu corpo ele ande para cima. Não, eu quero que o meu corpo vá para a direita. X ele vai andar para a direita. Se o move aleatório for 0. Se ele for... Vou só fazer isso aqui. Beleza, aqui ele vai para a esquerda aqui agora. Aí eu vou fazer isso por demais.
Agora no eixo Y, for 2, velocidade no Y, tal. Ele vai para cima, para baixo. Caso contrário, vou dar mover ele para o outro lado, todo sentido. Opa. Pronto. Então vai ser basicamente isso. Tá, mas se o que eu defini aqui, tá, por exemplo, caiu um valor 2 aqui, esse range que deu um valor aleatório 2. Eu não quero que ele fique andando. Se eu sair do raio de detecção aqui do inimigo, eu não quero que ele fique andando o resto da vida para direita, né? Se cair 0 lá, se esse aqui for, se cair um valor 0 aqui, eu não quero que ele ande o resto da vida para direita. Eu quero que ele ande 1 segundo para a direita. Depois ele vai gerar um outro valor aleatório que vai dar outro valor, por exemplo, pode dar um 2, aí ele vai para cima, né? Ele vai dar 1 segundo para cima. E aí vai ser basicamente isso o movimento aleatório do inimigo. Então, por isso que eu criei aquele relógio. Porque eu vou utilizar isso aqui, ó. Vou dar um relógio, ponto. Quero tempo em segundos. Ele vai me dar um tempo em segundos aqui. Eu vou verificar se esse ΔT ele for maior ou igual a 1 segundo. Se ele for maior ou igual a 1 segundo, eu quero gerar outro valor aleatório. Eu quero gerar outro valor aleatório e eu quero daí resetar o meu relógio. Vou dar um start nele, quero resetar. Daí ele vai começar de novo, ele vai fazer tudo de novo. Ele vai contar 1 segundo, passou de 1 segundo aqui, ele vai dar outro valor aleatório, ou o mesmo aleatório, sei lá. Vai dar um restart no relógio. Então é basicamente isso. Vai ser o movimento aleatório do meu inimigo. Vamos compilar e executar aqui. Agora vamos ver ele andar. Aqui, ó. Tá me seguindo. Opa. Ah, tá. Já sei por quê. Porque eu não chamei a função aqui. Movimento aleatório aqui. Vou chamar essa função agora. Se ele não tiver no raio de detecção, então ele vai andar aleatoriamente. Vou compilar e voltar. Beleza. Olha lá, tá andando. Opa! Olha, não tá colidindo, tá? Ainda opa, subiu lá pra cima agora. Viu? Ele tá andando aleatoriamente. Tá andando. Ó, se eu chegar perto, ele vai seguir eu. Ó, sair de perto dele, tá andando aleatoriamente. Vou perto dele, tá me seguindo. Tá me seguindo. Sair de perto dele, tá andando aleatoriamente lá. Opa. Ainda não tem colisão, tá? Eu acho que a colisão eu vou fazer no próximo tutorial, tá? Talvez eu vou ver ainda o que eu faço. Não sei se talvez eu faça animação dos bonequinhos ou eu faço o gerenciador de colisão. Ou eu posso fazer também um gerenciador gráfico. Eu vou ver ainda. Tá bom? Então tá aqui. Tô vendo o jogador e o inimigo tá perseguindo eu. Porque o inimigo conhece a minha posição. Porque eu passei por parâmetro a posição do jogador. Então é isso aqui. Aqui agora o nosso diagrama de classes. Ele já deu uma engordada já. Aqui classe personagens, aqui está o relacionamento, né? Relacionamento de herança aqui. Vocês têm que saber disso aqui. O inimigo, o personagem aqui. Ó, aqui, ó. Esse ponteiro aqui, ó, persegue, né? O inimigo ele persegue o jogador. O inimigo ele conhece o jogador, porque ele tem um atributo, né? Ele tem um atributo do jogador aqui. Ponteiro. Então é isso. E cada tutorial nosso código vai engordar mais ainda, né? Vai ficando gordo e o diagrama também vai engordando. E tem que ser assim. Beleza? Eu agradeço aí quem chegou até aqui, né? Assistiu até aqui o vídeo. Muito obrigado. Dá uma curtida no vídeo aí, compartilha aí com a galera da turma aí. E bora fazer esse jogo logo, beleza? Se inscreve no canal. Até mais.